Você fez um ultrassom da tireoide, recebeu aquele monte de termo estranho, nódulo sólido, isoecogênico, microcalcificações e ficou sem entender nada. Calma que eu vou te explicar o que o ultrassom realmente mostra e o que ele não mostra. Eu sou a doutora Eduarda Pena e esse é o Tireoide com Leveza, um espaço para entender sua saúde da tireoide de um jeito leve, claro e sem complicação. O ultrassom é um dos exames mais pedidos quando a gente vai investigar a tireoide. Ele é rápido, ele é indolor, ele não tem radiação, está disponível em praticamente todo lugar e é um exame incrível porque ele permite ver detalhes da glândula que a gente nunca conseguiria ver só com o exame físico. Mas o que muita gente não sabe é que o ultrassom tem limites. Ele mostra muita coisa, mas ele não mostra tudo. Entender isso é essencial para não criar preocupações desnecessárias ou falsas seguranças com o resultado. O ultrassom mostra a imagem de sua tireoide como se fosse uma fotografia por dentro. E com isso o médico pode avaliar o tamanho da glândula, se ela está aumentada, se ela está diminuída ou dentro do normal. A textura, se ela está homogênea e lisinha como deve ser, ou se ela está granulada, inflamada, com aquele aspecto de tireoidite que é muito comum, especialmente nas mulheres. E sobre os nódulos, é aqui que a ultrassom brilha. Ele mostra o tamanho do nódulo, se ele é único ou se são vários, o formato, e esse é um detalhe importante, os nódulos que são mais altos do que largos, eles crescem para dentro, costumam ter um risco um pouco maior, porque essa é uma forma de crescimento não natural dentro da glândula. Já os mais largos do que altos, geralmente têm um comportamento mais tranquilo. Os contornos e as margens, se eles são bem definidos ou irregulares, margens irregulares ou infiltrativas, podem indicar que o nódulo está tentando invadir o tecido ao redor, o que aumenta um pouco o risco. A ecogenicidade, esse termo é um pouquinho complicado, ele quer dizer o quanto o nódulo aparece mais claro ou mais escuro na ultrassom. Isoecogênico, ele tem a mesma cor do resto da tireoide. É um nódulo que tem um aspecto mais benigno. O hiperecogênico, que aparece mais claro, em geral também indica um baixo risco, e o hipoecogênico, ele aparece mais escuro. Esse sim pode acender um sinalzinho de alerta, especialmente se ele vier acompanhado de outras características suspeitas, como as margens irregulares ou aquele formato alto, ou as microcalcificações. E essas calcificações, nem toda calcificação é igual e o tipo faz toda a diferença. As microcalcificações, que são aqueles pontilhadinhos bem pequenininhos, brilhantes, são as que mais chamam a nossa atenção, porque podem estar associadas a um tipo de câncer de tireoide. As macrocalcificações são maiores, são isoladas e geralmente estão ligadas a nódulos mais antigos e nódulos benignos. Já as calcificações periféricas, que formam uma casquinha em volta do nódulo, costumam indicar nódulos com comportamento mais tranquilo. E a tal da extensão extratireoidiana. Esse é um nome comprido, significa que o nódulo está saindo dos limites da glândula. Quando isso acontece, o risco também aumenta, porque o nódulo está tentando escapar da tireoide e invadir ali os tecidos próximos. Mas calma que isso é raro, normalmente o ultrassom já mostra se há sinais desse tipo de comportamento. Com todas essas informações, o médico consegue classificar o risco do nódulo usando o sistema TIRADS, que ajuda a decidir se vale a pena partir para uma punção ou se dá para apenas acompanhar com novos ultrassons. Ele é um exame muito detalhado e quando ele é bem feito dá um retrato fiel da estrutura da sua tireoide. Agora, o que o ultrassom não mostra. É importante entender isso. Ele não mostra tudo. Ele não consegue dizer com certeza se um nódulo é benigno ou maligno. Mesmo um nódulo com aparência suspeita pode ser só confirmado com a punção, aquela biópsia com agulha fininha, lembra? O ultrassom também não mostra se a tireoide está funcionando bem, ou seja, ele não diz se ela está lenta ou se ela está acelerada ou está equilibrada. Para isso a gente precisa do exame de sangue, como o TSH, o T4, o T3, que esses sim medem a atividade hormonal da glândula. E tem mais, o ultrassom não mostra os sintomas. Às vezes o exame vem normal e a pessoa está ali cheia de sintoma. E o contrário também acontece. Por isso, ele sempre precisa ser interpretado junto com a história clínica e os exames laboratoriais. O ultrassom é essencial. Ele é uma parte muito importante do quebra-cabeça. Ele mostra o que dá para ver,
mas o diagnóstico completo vem da junção dessas 3 peças: a imagem, os exames de sangue e a sua história clínica. Quando a gente entende o papel de cada exame, fica muito mais fácil lidar com o resultado sem pânico e com leveza. Se o seu ultrassom veio cheio de termos estranhos, fica tranquila. A ideia é justamente essa, te ajudar a entender o que tudo isso significa para que você participe do seu tratamento com consciência e calma. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem cuidar da sua tireoide comigo com leveza.